Amém? Que bom estar aqui e ver vocês novamente, né? Essa igreja, o pessoal é muito assim, abençoado. E brilho de Jesus a gente vê que reflete no rosto. Porque o coração está cheio, o rosto fica formoso, né? Pode sentar, amados. Irmãos, louvado seja Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. É a Cecília? Cecília, você está novinha, está uma adolescentezinha. Que bom ver você. Deus te abençoe e te guarde, viu? É igual a Raimunda. Eu conheço a Raimunda já tem mais ou menos uns 20 anos para frente, né, Raimunda? Ninguém fala que 20 anos atrás a Raimunda é a mesma de hoje, o rosto. Mas que ela sorri demais. Vocês sabiam, amados, que quando a gente sorri, na face da gente, a gente tem mais ou menos 40 músculos que ele se movimenta e a pele fica sempre esticadinha, né? Amém. Talvez alguém olhou aí, me viu e falou: então você não sorriu muito, porque é na tua pele, mas a idade também vai engiando a pele, mas vai ficando assim esticadinha. Então é bom rir, porque Deus se agrada. E quando a gente sorri, é porque o coração nosso está feliz. E se nós somos servos de Deus, temos qual é o motivo da tristeza? Se nós temos uma cidade santa, perfeita, aonde as ruas são de muro e os muros são de jaspe e de cristais, como é que nós vamos ficar tristes? Nós temos que estar felizes, alegres. Os problemas eles existem, eles vão ficar aí o dia que a gente for morar, se Deus nos chamar antes do arrebatamento, fica tudo aí, as guerras, brigas, dificuldades, o problemão do mundo, e a gente lá debaixo, na sombra da árvore, nos braços de nosso Jesus. Amém? Amém. Amados, hoje é dia dos pais, né? Os pais tiraram um dia também para os pais. Tem dia do pai, tem dia da mãe, né? Tem dia do avô, do amigo. Tem bastante dias. Tem o dia da mulher, tem dia da cultura, e assim tem. E hoje é um dia que escolheram, dia para ser dos pais. E o pai é uma figura muito importante dentro de uma casa, né? Que é o tema da igreja, um ano, que eu e a minha casa, né? Trazendo a interpretação, serviremos ao Senhor. Ou seja, a nossa família, ela é a família de Jesus, né? A palavra está ali, Pedro? Faz um favor para eu ler a palavra. Depois eu vou ler aqui um texto, né? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Cheguei um pouquinho depois, irmão, mas que hoje se estendeu um pouquinho, porque começou um pouquinho depois. Mas eu vim. Talvez cheguei um pouquinho depois, né, pastor? Vou ler, depois a gente lê também a palavra e a gente fala, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam-se. O Senhor não guarda a cidade em vão, né? Será que eu li correto ou eu comi vírgula? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Amém? Deus é o primeiro. Acabou. Deus escolheu a gente para Ele e nós somos dele, acabou. Na terra, nós temos os eventos. Temos o dia a dia, temos a família, né? Nós aqui na terra, os homens que já são pais, as mulheres que são mães. Mas nós temos um pai no céu que pode todas as coisas, que tem o poder na mão dele, que cuida de cada um de nós. Ou seja, então nós somos mais que vencedores, porque o Pai nosso é um Pai perfeito, é um Pai que fez os céus e fez a terra, é um Pai que deu o Filho, o único Filho,
E não foi um filho qualquer. Foi o filho amado, sem nunca ter pecado, não sabia nem o que era isso. Para conviver no meio de lagarto, cobras e escorpiões, conviver no meio de pessoas injustas, cruéis, mal agradecidas, e não pecou, para a gente poder ter vida e vida com abundância. Não é uma vida só por viver, mas é uma vida boa, é uma vida alegre, uma vida feliz. Então esse Pai que está no céu é que nós hoje vamos falar também do Pai que está na terra. O que é um pai? Um pai é na terra estabilidade. Um pai representa exemplo, um pai representa segurança, um pai representa nos indicar ao caminho correto e, se for o caso, até se sacrificar pelo filho. Quem de nós aqui, pais e mães, que muitas vezes não abriu mão de comer alguma coisa boa para dar para os filhos? A gente, quando vai a um supermercado, a gente lembra dos filhos. Os filhos pegam, muitas vezes, até com um recurso pouco, o filho pega um iogurte, pega um biscoito, nem que seja um, recheado. E muitas vezes a gente tira R$1 dali, uma coisa daqui, para satisfazer, para ver ele feliz. Ou seja, isso é o que é amor de um pai. Se tu tem um amor grande no teu coração, de um pai e de uma mãe, né? Os adolescentes que estão aqui, os meninos menores de 20 anos, os homens falando de pai, não se sinta triste, que um dia você também, Deus, no tempo de Deus, também vai ter pai, vai ter filhos. Não é isso? Uns vão casar com 50 anos, né? O Pedro, né, pastor William, vai casar com quantos anos? Com uns 45? Vai deixar. Pedro. E a Suzana? Daqui uns 50 anos, vai casar com 50 anos? Não. Já está preparando. Então, assim, mais lá na frente, vocês vão ver o que é. São pais e o que são mães. E nós que somos pais, a gente tem de Deus a orientação. O que um pai fala é Deus botando na boca dele. Nós que somos filhos, às vezes a gente é rebelde. Por quê? Porque a gente quer uma coisa diferente. Quantas vezes meu pai falava, o caminho não é esse? E eu dizia, porque é bom para mim. Meu filho, toma cuidado. Você fica na rua demais. Naquela época não tinha os perigos que tem hoje. Mas passava eu o dia todinho soltando pipa. Ia em casa almoçar, comia em pé, porque eu ia perder tempo, para depois ir para a rua. E meu pai dizendo, o tempo não é esse. Minha mãe, às vezes até corrigia com surra, mas estava lá eu. Mas ele queria o melhor. Meu filho, vai estudar, vai buscar. Às vezes eu não queria. O meu pai tinha de Deus a orientação. E nós, os pais e as mães, têm de Deus o comando. Então nós, vocês que são filhos, que têm os pais ainda, têm que obedecer pai e a mãe. Por quê? Porque são eles que Deus determinou para dar sequência na nossa vida na terra, o dia a dia. E para conduzir também ao caminho bom, o caminho de salvação, o caminho que deve andar. E nós vamos estar abrindo a palavra, nós vamos ler a mesma palavra que eu li hoje, em Mateus 6, versículo 7 em diante. São Mateus 6, versículo 7. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Oh, glória. Beber logo um copo cheio de água. Mateus 6, versículo 7. Amados, pode ficar em pé, por favor. Quem puder, quem não puder,
Fica também, só por um momentinho. Brincadeira, quem não tem condições de ficar em pé pode continuar aí sentado. Mateus 6, versículo 7. Está aqui conosco a pastora Creide, a minha esposa, pastora Hilda, o Átila, a missionária Maria, o Henrique, né? E o João estão aqui conosco para dizer assim que Deus é bom. Amém? E se um dia vocês tivessem que escolher congregar em um outro canto, aqui seria o local ideal. Porque aqui tem a palavra, tem o amor. Aqui fala de Deus. E nós temos que estar onde Deus está. Eu estou aqui pregando já várias vezes, porque aqui é bom, é agradável, porque a gente é bem recebido. Aqui tem humildade, irmão. Onde tem humildade, tem santidade, tem Deus. Não pensa que o lugar ideal é aquele cheio de muita luz, muito isso, aquilo, outro. Não, é onde Deus está. É onde Deus fala, é onde a gente sente a presença de Deus. E aqui nós vamos ler em Mateus 6, versículo 7 em diante assim. O título é A Bondade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, façai-os também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Amém. Amém. Pode sentar. Amados, a gente tem assim observado que cada dia que passa, mais o mundo vai se cercando de coisas perversas, de maldade. Cada dia que passa, a gente vai sendo encurralados. O mal se multiplica, e na medida que o mal se multiplica, aqueles que querem fazer o bem, aqueles que querem representar a palavra de Deus, são encurralados. Vai chegar um momento, amados, que a gente vai olhar para um lado, vai olhar para outro e vai dizer: Senhor, não tem mais refúgio. Aí Jesus vem e busca a igreja. E esse momento está chegando. Ou seja, existe um lugar santo, existe uma cidade preparada para nós. Jesus, quando ele desceu à terra, que não havia ninguém, porque o homem estava perdido. Deus, a justiça de Deus é justa, é reta. Ou seja, Deus não muda no sentido para poder agradar A ou agradar B. A única maneira que a Bíblia nos mostra que faz Deus mudar de ideia é através da oração. A palavra diz que a oração do justo move o dedo de Deus. Ou seja, se Deus já tiver escrito para realizar alguma coisa na terra, na nossa vida, a nossa oração sendo feita com bastante de coração, essa oração vai mover o dedo de Deus. Vai fazer com que Deus mude de vontade. A Bíblia nos fala que havia uma cidade chamada Nínive,
Nínive era uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes. E o guarda daquela cidade era Deus. Se Deus não guardasse aquela cidade, que nem diz o Salmo, vã seria sentinela, botar guarda, botar vigia, fazer muralhas altas para os invasores não ir. E aquela cidade, ela vivia um momento de um intenso pecado. Ela tinha matado muitos profetas. Mas Deus é tão bom que antes de Deus destruir, Deus dá muitas oportunidades. Quando a gente chegar lá no grande juízo, no julgamento, que essa igreja, que a igreja de Cristo na terra, vai fazer parte do juízo final, não como pessoas que serão julgadas, mas como pessoas que vão participar do julgamento, porque nós vamos permanecer até o fim. Venha o que vier, nós vamos adorar nosso Deus, permanecer para a gente entrar no reino do céu, alcançar a vida eterna. Amém? Amém. Tem alguém aqui que quer morar na Cidade Santa, não? Quer morar lá no condomínio, lá de luxo, lá estão fazendo um condomínio de luxo aqui no setor Sol Nascente. Vocês querem morar lá? Eu quero é na Nova Jerusalém. Eu quero é na cidade de ouro. Que eu não sei nem o que é uma pedra de ouro. Eu quero morar onde as ruas são de jaspe, os muros de cristais são de ouro. E o ouro verdadeiro. Porque esse ouro que o homem conhece não é o ouro de Deus. O ouro de Deus é muito mais perfeito do que esse ouro conhecido aqui na terra. E Deus deu para eles uma oportunidade. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão questionou a Deus, porque o sobrinho de Abraão, Ló, a sua cunhada e os seus sobrinhas, as duas sobrinhas, estavam na cidade, 4 pessoas justas, com o mesmo defeito, mas que adoravam e conheciam o Deus de Israel. Porque muitas vezes você fala, Senhor, eu peco demais. Todos nós somos pecadores. Eu faço isso demais, mas o meu desejo é te adorar. Deus olha para você e diz, não me lembro de pecado. Você está pecando? Isso não é pecado não. Está perdoado. Porque Deus está vendo a intenção que tu quer adorar Ele. Que tu quer, mas a dificuldade, a investida do mal é grande. E o diabo fica colocando na cabeça, sai, você não consegue, você é incapaz, Deus não te quer. Deus quer Deus escolheu para a gente adorar. Às vezes a gente diz, eu sou tão pecador, Senhor, não mereço. É uma forma de humildade que nós não merecemos mesmo. Mas Deus sabe disso. Deus sabe que nós não somos super-heróis, super-deus. Nós somos pecadores perseguidos dia e noite pelo diabo. Ou seja, dia e noite o diabo persegue para tentar nos matar. Enquanto nós estamos aqui adorando, servindo, lá na hoste espiritual, na morada do mal, dos demônios, eles estão reunidos numa intensidade enorme para vir destruir a terra, para vir destruir a mim e a você, e principalmente a gente que busca Deus, que quer, para a gente não entrar na cidade santa, para a gente não alcançar o objetivo final, que é morar com Deus. Não pensa que Ele está lá descansando, Ele quer acabar com a gente. E Deus está lá nos protegendo. Jesus está lá clamando de maneira inexprimível, Pai, não, Pai, tem misericórdia. O diabo pediu a Deus para tocar em Pedro. O diabo viu que Pedro era um homem que, mesmo cheio dos pecados, da dificuldade, em algum momento a ignorância do homem, mas poderia ser uma pedra preciosa na mão de Deus, Deus lapidando, que nós não prestamos, mas podemos ser muito útil na mão de Deus, Deus nos lapidando, Deus nos fazendo um vaso novo. E o diabo sabia disso.
pediu a Deus autorização para tocar em Pedro. Jesus intercedeu. Jesus disse: Deus, meu Pai, não deixa. E a vontade de Jesus permaneceu. O diabo não tocou em Pedro. Naquele momento. Porque naquele momento Pedro não teria possibilidades. Mas lá na frente, o diabo vai tocar em Pedro. Mas Pedro já está lapidado, um vaso novo. E se nós estivermos lapidados um vaso novo, o inimigo pode tocar, mas Deus vai estar nos dando sempre a vitória. Porque a vitória é daquele que busca, daquele que pede, daquele que confia. Porque a palavra fala que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abre. A palavra nos diz que nós, sendo homens, pais, nós somos capazes de dar coisas boas para os nossos filhos, mesmo a gente sendo injusto. Imagina Deus, que é justo, que é santo, que é dono de nós, o que Ele não tem de maravilhoso para dar para a gente. Mas basta a gente receber, basta a gente estender a mão. Senhor, eu já quero, eu quero sair com isso na minha mão, porque Tua palavra nos promete assim, Senhor. Então Deus mudou. Deus falou para Abraão: eu vou destruir, porque o pecado me cheirou nas minhas narinas. E Abraão questionou: Senhor, mas se tiver 100, Abraão, uma cidade enorme, com milhares de pessoas, Abraão foi por 100, poderia ter 100. Deus falou: Abraão, se tiver 100, justo, a cidade fica. Senhor, e se tiver 50? Abraão, por 50 justo, a cidade também não vai ser destruída. Senhor, eu estou até pedindo demais, disse Abraão. Me permita, se tiver 30, também vai continuar em pé. Abraão: e agora o que eu faço? Senhor, posso te pedir mais uma vez? Se tiver 10, eu também não destruo a cidade, Abraão. Ou seja, Deus deu todas as oportunidades, mas Deus é amor. Deus não destruiu Ló, a mulher de Ló e as 2 filhas de Ló. A cidade toda foi destruída, porque só tinha 4 justos. Mas aonde tiver 2 ou 3, ou até 1, Deus não destrói. E quando Deus olhou e pensou em destruir Nínive, Deus deu uma chance. Deus mandou um profeta, e o profeta quis colocar aquela cidade numa gelada, numa fria. Ele, em vez de se compadecer e dizer: realmente, eu amo aquele povo, eles matam o profeta, mas se Deus quer que ele se salve, eu também quero. E quem é de nós aqui que quer uma fria para aquele que nos persegue? Aqueles que nos chamam na escola de burro, de cabeçudo, de orelhudo, de narigudo, de feio, aí vai tomar que ele morra para ele me chamar isso. Quem é que quer? Não pode. A gente tem que dizer assim: mesmo você me chamando de feio, de narigudo, de orelhudo, eu te amo. Jesus te ama. Eu quero você morando comigo na Nova Jerusalém, meu irmão. Jonas não pensou dessa maneira, pastor. Jonas questionou: mas uma cidade que mata profeta, eu vou lá, os caras vão me matar também. Em outras palavras, eles têm mais é que morrer. Fugiu. E quantos aqui têm fugido do chamado? Quem? Quem é que está fugindo aí do chamado? Porque Deus escolheu para ser profeta. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Antes de você mesmo ser gerado, ainda no projeto de uma geração, Deus já tinha te escolhido para você na terra fazer a vontade dEle, pregar o evangelho para pessoas morar na cidade santa, você pisar em nome de Jesus na cabeça de serpente, em escorpiões, e libertar os cativos e oprimidos e curar os enfermos.
É para isso que Deus escolheu cada um de nós e todos os que aqui estão. E quantos estão fugindo? Estão indo para outros caminhos. Ah, eu servi a Deus de todo jeito. Eu estou no banco da igreja, estou servindo. O importante é que eu estou na igreja. Você é rocha. Você foi rocha. A igreja tem que ser edificada através de nós. Não vai vir anjo do céu saindo pregando evangelho, não. É gente, é pessoa que foi feita a imagem e a semelhança de Deus. E Jonas foi para outro canto. E naquele outro canto, ele botou o povo em fria. Um navio, todo um povo que estava no navio ia morrer por causa do pecado dele. No mínimo, o dono daquele navio perdeu toda a carga, porque teve que jogar tudo no mar, que eles achavam que era excesso de peso, era isso, era aquilo. E Jonas teve que ir para Nínive. Porque se Deus te escolheu para tu ir para Nínive, tu tem que ir. Não é a tua vontade nem é a minha, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Porque quando aí ele questionou, murmurou, muitas vezes a gente murmura por isso, por aquilo. O pastor fala uma coisa, a gente está reclamando. Fala outra coisa, também está. Te humilha diante da presença de Deus, se submete ao teu líder. E vai servir a Deus com alegria, acabou. Vamos se sujeitar, seja criança. Ah, mas eu já tenho 60 anos, eu tenho 50, ninguém manda em mim, eu que me mando. Não, se sujeita. Porque aquele que sujeita a palavra de Deus, esse vai morar na Nova Jerusalém. Esse é um escolhido Deus vivo. Mas quando ele foi, ele perguntou para Deus: Senhor, um povo que mata profeta, o que tu ainda quer? Jesus disse o seguinte: Deus falou para Jonas: Jonas, aquele povo não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Se falar assim, qual é a tua mão direita? A tua mão esquerda. Espiritualmente. Deus falou: se ele se arrepender, eu vou ter misericórdia. Porque todos que se arrependem alcançarão misericórdia. E bem-aventurados são os misericordiosos. É aquele que é capaz de perdoar. Esses são os misericordiosos, alcançarão misericórdia de Deus. E Deus deu o recado através de Jonas. Eles se submeteram. Eles reconheceram que tem um Pai no céu, que existe um Deus bom. Deus é bom, Deus é amor. E quando eles se reconheceram, se curvaram, jejuaram, botaram animais, se vestiram de cinza, a partir do próprio rei, esqueceu que era um rei, e que existia um rei dos reis no céu. Deus entrou com misericórdia, não destruiu a cidade. Então, amados, a gente tem que pedir, nós precisamos, a gente precisa de coisas. Aí a gente pede: Senhor, me dá um carro, uma Ferrari. Ah, Senhor, me dá uma casa, mas me dá uma casa lá no plano piloto. Ah, Senhor, me dá dinheiro, mas me dá muito dinheiro. Gente, Deus não é bobão não, gente. Se a gente chegasse para um ser humano e falasse isso, né? Se o pastor William falasse: ô, pastor Oswaldo, estou vendo aí, o que você está precisando? Ô, pastor William, eu estou assim numa situação, rapaz. Aí eu falasse: pastor William, me ajuda aí. O que meu irmão está precisando? Ô, pastor William, paga uns 2 meses de aluguel para mim, uns 5. Aí ele ia se compadecer, porque tem um Espírito Santo. Vou pagar, meu irmão. Arruma um aluguel ali, que eu estou numa situação meio complicada. Até uns R$700. Ô, pastor William, seria tão bom se eu morasse lá no Guará. Eu queria morar lá na Asa Norte. Paga na Asa Norte. Estou vendo que você precisa de um carro para obra, pastor. Deus tocou no meu coração.
posso te ajudar, pelo menos um carrinho aí, bem usadinho, que é o que eu posso, mas vou te dar de coração. Ah, ô, pastor William, uma caminhonete era tão bom, rapaz. Anda nas terras. Aí o pastor William ia se reunir com a sua esposa e conversar sobre isso. Você acha que eles iam falar assim, ô, coitadinho, vamos morrer de fazer empréstimo para pagar isso, bancar ele? Eles não é besta não, irmão. Se eles fizessem isso e alguém soubesse, ia falar, mas pastor, você foi desse jeito, enganado. E Deus que está no céu, ninguém engana ele não, irmão. A gente tem que pedir mesmo, mas pedir fortalecimento, pedir crescimento espiritual, pedir conhecimento da palavra, pedir o dom da unção, o dom para a gente orar pelos oprimidos e repreender os enfermos. E aí as outras coisas são acrescentadas, irmão. Buscar primeiro o reino do céu, as outras coisas vão acontecer. É natural, é cumprimento, está escrito. Quando vier aquele desejo da gente ficar com a ganância de querer coisas que fogem daquilo, que não que Deus não possa. Não, vamos pedir, Senhor, me dá, Senhor, conhecimento, me ensina a te servir, me dá humildade, me dá os dons do Espírito, mansidão, Senhor, eu quero ser misericordioso, Senhor, eu quero poder, Senhor, chegar num nível, ó Pai, de justiça, buscar a justiça. Eu não quero ser injusto, eu quero ser justo. Deus olha e vê a minha necessidade. E Deus acrescenta. Porque a gente está pedindo. A gente tem um pai. Tem gente que esquece que tem um pai no céu. Tu tem um pai. Além do teu pai da terra, tu tem o pai do céu. Tu tem o pai que tem todos os poderes. Tu tem um pai que pode te usar com poder e autoridade. Vou dar um exemplo que eu conheço mesmo. Vou dar dois. Isso é verdade. É o que Deus pôs. Né? Aquele menino lá que está tocando. A igreja sabe o nome dele? A igreja não sabe o nome do tocador? Do que está lá no piano? No piano não, no computador? É igual aquele aluno que chega no fim. Como é o nome do professor? O cara coloca o nome. Meu nome é esse. Aí ele vai fazer, rapaz, como é que é o nome do professor mesmo? Rapaz, tu não sabe quem é o nome dele? Pedro. Pedro, tu és rocha. E sobre essa rocha edificarei a minha casa, a minha igreja. E o Pedro não sabia nada, era pequenininho. Pedro aprendeu sozinho. Depois deve, provavelmente, um incentivo de um professor, alguma coisa. Tocar bateria. Pedro, pequenininho, já tocava bateria. O Átila, levanta a mão aí, Átila. Sabia nada. Sozinho, aprendeu a tocar bateria. Depois teve uma ajuda de um professor. Desenvolveu a parte musical. Isso é Deus que acrescenta. Porque Deus lê o desejo do meu e do seu coração, gente. Mas nós temos que buscar primeiro. Existe a dificuldade. Nós estamos vivendo num mundo complicado, um mundo difícil, um mundo onde faltam as coisas. Muita gente, às vezes, falta alimento, às vezes é violência, às vezes é tanta síndrome. E nós temos que estar pedindo, Deus nos livra, cuida de nós, tira de mim. Orar por você, pegar em você e dizer, agora eu não vou orar por fulano, é eu. Deus, tira de mim o que não provém do céu. Deus, o diabo quer me destruir, o diabo quer tirar de mim a tua palavra, o diabo quer tirar de mim o brilho do teu rosto, aquilo que o Senhor pôs, o ídolo teu, repreende esse Satanás, porque ele está armando, Senhor, Deus, lá na hoste espiritual, para me neutralizar, para neutralizar você do caminho. Nós temos que orar. Jesus mandou a gente interceder um pelos outros e por nós também. E muitas vezes a gente fica passivo, a gente fica meio que marasmo,
sonhos, projetos, coisas grandes que Deus tem para nós, coisas grandes que a gente nem sabe, e a gente se acomoda, não busca, não age, não vai atrás. Eu estava com uma causa na justiça da aposentadoria. Eu trabalhei numa empresa 2 anos, foi a empresa que marcou a minha vida, porque foi o primeiro emprego com 17 anos, 16 para 17, eu era servente de limpeza, então marcou ali. Eu fui me acomodando depois que eu saí, 20 anos depois, fui atrás, não tinha lá no INSS, fui atrás de tudo que eu podia, que não podia, finalmente perdi 3 anos de contribuição, me acomodei. Vocês sabiam? Nós que somos adoradores, a gente pensa às vezes assim, eu sou servo de Deus. O diabo põe em nós moleza, põe em nós desânimo, para a gente buscar os objetivos nossos. E aí bota aquele cansaço, e a gente diz, amanhã ou depois talvez eu vou atrás. Não. Aí eu trabalhei também na regional, não na função para ser especial, aposentar. Deixei. Fui dar entrada na aposentadoria, não, eles se negaram. Você tem que trabalhar mais 2 anos, porque você perdeu esse ano aí. Aí eu falei, então tá bom. E alguns falavam, vá atrás. E eu, depois eu vou. Vou esperar mais um pouco. Semana que vem eu vou lá. Aí chegava a semana, não, pode deixar que o mês que vem eu vou. O ano que vem vai ser a primeira coisa. Aí um dia eu orei e falei, Senhor, isso está errado. Me dá força, Senhor. Tira de mim. O diabo quer botar na gente desânimo. Não é que ele tem poder de tirar da gente o que Deus permitiu, mas é que ele põe para a gente ficar assim meio aéreo, para a gente não enxergar. Parece que cega. E quando ali eu pedi a Deus, aí começou, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou agir hoje. Deus botou aquela força, aquele negócio. Entrei com o advogado. Não deu outra. Deus bateu o martelo. Deus falou, é teu e acabou, filho. O que está ligado na terra, filho, se tu está ligado aqui é teu. Tu buscou primeiro o reino do céu, as outras coisas, conforme diz a palavra, serão acrescentadas e vai ser. E aí, o órgão nem recorreu. Nada. Menos de 60 dias, chegou lá o papel para você se aposentar. Eu falei, me deixa eu ficar pelo menos até janeiro. Ou seja, Deus agiu com providência. Sabe por quê? Porque eu pedi, eu acordei, Deus me despertou, mas eu estava no marasmo. E nós temos que tirar isso da vida nossa. Às vezes, os seus talentos, os seus dons, às vezes pode ser enterrado, porque você está pensando para amanhã, para depois, para não sei que dia, e vai levando, e a vida vai. Não é dessa forma. Por quê? Porque se tu pedires, tudo que tu pedir, a palavra de Deus diz que vai ser dado. Crê no Senhor Jesus. Pede crendo. Porque se Ele, Deus, não edificar, se Deus não cuidar, não adianta. E nós temos um Pai. Mas nós temos que saber até pedir. A gente tem que orar pedindo. Senhor, está escrito, Senhor, que se pedir, Senhor, estou cansado. Senhor, o meu fardo está pesado. Eu não estou dando conta, Senhor. Eu só consigo carregar 10 quilos de arroz nas costas. Senhor, estou carregando 100 quilos. Isso é peso para um cavalo. Eu não aguento, Senhor. A dificuldade da vida, Senhor. O investir do inimigo, Senhor. As afrontas, as acusações, as perseguições. Eu não estou dando conta mais. Senhor, tua palavra diz, vinde a mim como estais.
que o Senhor vai aliviar. Deixai sobre vós, sobre Deus, o nosso jugo, o nosso fardo. E Deus vai carregar por nós, gente. Para que a gente vai carregar peso se a gente tem Deus? Peso de pecado, peso disso, peso daquilo. Não, gente. Vamos usufruir do que Deus tem para nós. Nós somos separados. Nós somos escolhidos. O ímpio que está lá fora praticando o pecado, o mal, a perversidade, mesmo assim, Deus está de olhos abertos, estendendo a mão para que eles possam se arrepender dos seus pecados e reencontrar a Cristo. A gente que está buscando a Deus, que está pedindo, que está querendo adorar, o Senhor cuida de nós de maneiras diferentes. O Pai que está no céu. Jesus, quando ele pregava, ele falava muito no Pai dele. Na oração que ele ensinou para os discípulos, ele ensinou como orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Me ajuda? Pai nosso que estás no céu, que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz que eu estou vendo que todo mundo aqui sabe o Pai Nosso. Que coisa linda. Aí se a gente fosse. Ouviram do Ipiranga. Quase ninguém saberia o hino nacional, que eu não sei ele todo. Mas para mim não interessa. Me interessa eu saber o Pai Nosso que está no céu. Se eu souber o hino da pátria, melhor ainda, mas eu tenho que saber o Pai Nosso. Porque Ele é um Pai, Ele está no céu, e Jesus sempre dizia que aquele que pedir ao meu Pai que está no céu, é o meu Pai que está no céu. Quando os filhos do Zebedeu, Tiago e João, foram pedir, a mãe foram pedir um lugar para que os dois se assentassem, um à direita e um à esquerda de Jesus, Jesus disse para ela: não sou eu, não é dado a mim dizer quem vai sentar à direita ou à esquerda. Ou seja, é um benefício que só o meu Pai pode dizer. Ou seja, Jesus morreu para salvar todos nós. Agora, o nome que vai ser escrito, Jesus escreve conforme Deus manda. Ou seja, nós temos um Pai querido. Que Deus possa abençoar vocês, compreender que nós, por mais que a gente procure proteger, guardar, se Deus não guardar, é vã. Se a gente quiser proteger um filho, proteger um amigo, um irmão, um marido ou uma mulher, se não tiver a proteção de Deus, a proteção nossa é vã. Então vamos crer, vamos buscar e vamos perseverar. Eu, antes de finalizar, já estou finalizando, já estou no meu tempo até passando, mas eu queria dar a oportunidade para o Arthur tocar a bateria para a gente cantar a igreja um louvor. Glória a Deus. Falei que você é baterista, não faça eu passar vergonha. Que o Pedro está ali para substituir, né, Pedro? Amém, Jesus. É tão humilde o Pedro, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amado, vamos ficar em pé para a gente finalizar a palavra com a... todo mundo conhece assim, aquele louvor que diz assim: quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor.
Glória a Deus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite bem forte, irmão. Glória a Deus.